Boa noite, amigos. Está chegando a hora do Internacional conhecer o seu novo, quem sabe velho presidente, se reeleger o Marcelo Medeiros, mas acima de tudo, para ter um clube perene, um clube organizado, um clube moderno, um clube vencedor, é necessário debater as coisas do Internacional. E para isso tem o Conselho Deliberativo. Então, a eleição à presidência é uma coisa, chapa 1 contra chapa 2. A eleição para a renovação do Conselho, você pode optar por 4 chapas. Chapa 1, chapa 2, chapa 4 e chapa 10. As chapas 1, 2 e 10 é uma junção de movimentos. E a chapa 4 é a chapa do povo do clube. Cada um vai ter a possibilidade de se expressar aqui e dizer exatamente o porquê de votar em determinada chapa, o porquê esta chapa atende melhor os anseios dentro do Conselho Deliberativo, representando o sócio e tudo mais. Mas, em princípio, a gente chegou à conclusão que era melhor uma troca de ideias e até algumas provocações e tal para responder algumas coisas que são sempre pendentes em clubes de futebol do que ficar estabelecendo regrinha e simples rusguinhas. Então, vamos aproveitar o tempo da melhor maneira possível. E eu já quero começar com uma provocação para vocês aqui, deixando o João Machado, que está lá na ponta de lado, o Ícaro Casagrande é o segundo, a Janice Cardoso aqui é a terceira e o nosso André Miola, que já frequentemente participa aqui, integrante da chapa 10. Então lá está o integrante da chapa 1, João Machado, o Ícaro Casagrande, integrante da chapa 4, a Janice Cardoso, integrante da chapa 2, e o André Miola, integrante da chapa 10. Eu quero perguntar, por isso que eu disse que ia deixar momentaneamente o João Machado de fora, e ele vai falar por último, por que vocês não se juntaram contra a situação, se normalmente a situação ela é mais forte, especialmente depois que veio da segunda divisão, que conseguiu dar uma administrada, uma recuperada legal no clube e tudo mais, tem mais tempo para se manifestar em função antes dos jogos, pós-jogos e até pela representatividade que adquire quem está no poder. Vocês não conseguem se unir ou as coisas são completamente distintas e aí estamos diante de água, vinho, azeite? Deixado a Janice primeiro. Bom, primeiro, boa noite a todos. Boa noite. É uma honra estar aqui representando a chapa 02, que é uma chapa com uma quantidade enorme de colorados extremamente qualificados, e a gente já começa a ver isso na nossa chapa para o Conselho de Gestão. São 5 pessoas realmente importantes e com histórico e vivência de clube. Na verdade, essa questão me parece muito, para mim, prática. Eu, como fundadora do grupo Inove Inter, junto com o Luciano Davi, a primeira coisa que a gente fez quando fundou o grupo foi criar um planejamento estratégico. Fundaram e lançaram lá no chalé da Praça aqui. Exatamente, em maio de 2014, e aí, para nossa alegria e pelo trabalho, 7 meses depois, nós elegemos 25 conselheiros. Uma das primeiras coisas que nós fizemos foi um planejamento estratégico, porque a gente sempre teve esse mote da profissionalização, que, digamos, a profissionalização não é só contratar executivo, é muito mais do que isso. O planejamento estratégico nos dizia, isso com o grupo inteiro criando, que fazermos alianças deveria ser com grupos que comungassem das mesmas ideias. Todos somos colorados, certamente tem ideias que a gente provavelmente converge e outras não. Chegou a existir a possibilidade da gente, nós conversamos com alguns integrantes da chapa 10, e acho até que foi conversado também com a chapa 4, mas eles tinham a premissa de ir sozinho, eles tinham uma outra aliança já montada, mas acho que algumas coisas dificultariam, e dificultaram tanto que a gente conversou, mas acabou não formalizando uma grande chapa. Por quê? Porque cada um tem o seu perfil e as suas premissas. E a nossa principal foi isso. Para fazermos aliança, nós temos que combinar em ideias e não em nomes. Sempre nós trabalhamos com projetos, tanto que contratamos uma grande consultoria de 2 mestres e doutores em futebol para montar o nosso plano de gestão. Tá rolando a bola aí. Bom, Miola, Ícaro.
como integrante da Chapa 10, nossa junção, como foi dito, dos 3 movimentos sócio-deliberativos... Sim, já houve, né? A Chapa 2, quais são os movimentos? Coração Colorado... Não, o Coração Colorado não existe, ele se fundiu, assim como o Movimento Vermelho. Em 2014 entrou o Movimento Vermelho para dentro do I9, tudo virou I9. E depois, em 2016, o Coração Colorado também se fundiu ao I9, virou tudo I9. Agora estamos juntos o I9, o DNA, o Inter Acima de Tudo, que é o grupo do Amarante, é um grupo que só tem ele como conselheiro. E tem alguns integrantes do Gigante Colorado, que foi uma dissidência de uma gestão desastrosa. Bom, nós aqui somos 3 grupos, né? Sócio deliberativo, o SIC, que é um grupo novo, e o Acorda Conselho, ao qual eu faço parte. Nós não quisemos compor e participar de outras chapas, na majoritária principalmente, com a Chapa 2, muito menos com a Chapa 1, que é de situação, e a Chapa 4, que também foi situação no primeiro ano de gestão e saiu da situação a questão de alguns meses atrás. Porque aquilo que nós, o nosso discurso, ele é um discurso de coerência. Quando a gente chegar para o associado, pedir o voto para ser fiscalizador, para buscar a transparência, a gente acha que é muito complexo tu fazer parte de uma gestão e conseguir ao mesmo tempo fiscalizar a própria gestão. Com o decorrer do debate, nós vamos mostrar alguns casos específicos disso, e a nossa premissa é fiscalização. E uma das palavras que a gente fala, uma das frases que a gente fala, é que quem executa não fiscaliza. Então nós corremos linha pura, somente para a fiscalização, somente ao Conselho Deliberativo. O nosso mote é fiscalizar forte o internacional, buscar o máximo de transparência possível, e para isso precisamos aumentar o número de conselheiros, equilibrar a quantidade de conselheiros dentro do clube, o que hoje majoritariamente está na situação, que juntamente com a Chapa 4 no primeiro momento foram gestão. Então tu tens muita dificuldade de passar alguns projetos, de que as pautas aconteçam e sejam levadas ao Conselho Deliberativo e debatidas a contento para que o associado saiba o que está acontecendo dentro do clube. Inclusive uma delas é o próprio descumprimento estatutário, né, da falta de transmissão das assembleias e das sessões que acontecem dentro do Conselho Deliberativo, que por casualidade ou não, foram transmitidas as últimas 2 ou 3. Mas hoje todo mundo que está em casa, associado do clube que está em casa, poderia tranquilamente conhecer os 4 conselheiros aqui, através das reuniões que acontecem no clube, se elas tivessem sido transmitidas. Inclusive uma das coisas que faz parte do cumprimento do estatuto. Então, uma das outras coisas que a gente quer é a legalidade nos cumprimentos estatutários. Uma delas, a transmissão das sessões dentro do Conselho Deliberativo. Bom, Ícaro. Inicialmente, dar boa noite para a torcida do Internacional, né? E pegando esse gancho do Miola, em relação a essa questão da transmissão, né? O Povo do Clube também é um movimento que lutou muito para que haja essa transmissão. E se o sócio, né, tivesse acompanhando toda a trajetória, né, dos conselheiros do Povo do Clube dentro do conselho, saberia que, independente de estar na gestão ou não, o Povo do Clube trabalha com muita seriedade as coisas do Internacional. E essa questão da fiscalização para nós funcionou na gestão Pífero e funciona também na gestão Medeiros. Se o Miola recordar, uma das últimas sessões agora, o Cristiano Pila, conselheiro do Povo do Clube, que inclusive está na nossa nominata, renova agora, cobrou vistas de notas da gestão Medeiros, Miola. Assim como a gente já havia cobrado na gestão Pífero. Como vistas de nota? Das notas dos gastos do clube. Fazendo parte da gestão, o atraso da entrega dos documentos para a gente poder fazer a aprovação das contas da gestão, com atraso, vocês fazendo parte, vocês deveriam ter cobrado muito mais. As coisas tinham que ter vindo no momento adequado. Existia um prazo de cumprimento estatutário para a apresentação das contas do Internacional. Eu não vi em nenhum momento o Povo do Clube cobrando isso. Cobramos
isso internamente. Assintosamente, porque faz parte da gestão. Miola, a gente não levou e continua apoiando. Miola, é bom de entender isso. A gente não continua apoiando. A gente não continuou apoiando. A gente não continuou apoiando. A gente apoiou o Internacional no pior momento da história do Internacional. Todos apoiaram. Todos apoiaram? Todos apoiaram, todos sofreram. Todos apoiaram. Pois é, eu discordo. Eu discordo disso. Porque a gestão fez um movimento com todo o Conselho Deliberativo. Teve alguns que jogaram pedra no clube. Teve alguns que jogaram pedra no clube. Jogaram pedra no quê? Teve alguns que foram no CT, esses também. Mas também apoiaram o clube. Miola, quem fez protesto, a gestão pífero, para mim não é motivo de vergonha. Não é. Porque foi uma gestão desastrosa do Internacional. Então tu apoia tocar pedra no clube. Eu não disse isso. Eu não disse isso. Tu vai tocar pedra no clube. Não, eu não disse isso. Eu não disse isso. Se tu apoiar mas qualquer tipo de atitude... Eu respeito a torcida, eu respeito o protesto que a torcida fez. E eu acho que tinha razão. A história mostrou, os dados que aconteceram agora mostrou que tinha razão aqueles protestos. Nós somos então a gente respeita muito a torcida. Apoiar é só ter cargo no clube ou o conselheiro também apoia? Janice, senão assim, a gente não precisa nem se eleger. Janice, a questão de cargos, vamos ajudar lá. o clube, trabalhar pelo clube não depende de cargos. Janice, é óbvio. Isso a tua alegação, apoiar o clube é ter cargos, aceitar a diretoria? Não é. Janice, então tu está dizendo que quem é conselheiro não apoia o clube? Janice, na outra... cobrança nos 2 primeiros anos do povo do clube. É que eu não tive condição de terminar o raciocínio, né? Vai terminar. A cobrança do povo do clube nos 2 primeiros anos foi de uma forma. Nos 2 anos seguintes ela aconteceu amena e vocês passaram de leões, passaram a gatinhos dentro do conselho. Sim, pois é. Bom, Ícaro, eu vou te fazer uma pergunta que vai resumir o que eles dois explanaram, a Janice e o Miola. A presença na direção do presidente Marcelo trouxe mais ônus ou bônus para vocês? Para o povo do clube? É. É que aí... Que agora eles estão cobrando abertamente. Eu entendi. Eu acho que essa cobrança que eles fazem, eu acho que é legítimo do debate eleitoral do Internacional, não tem problema. Tem que avisar antes da eleição o que tu vai ser depois. Eu acho que a próxima vez que tu perguntar uma pergunta pro povo do clube, tu direciona o Miola que ele responde por nós, né? A gente tem que avisar antes ao associado o que a gente vai ser depois. Miola, se tu permitir eu responder a pergunta que foi direcionada a mim, eu vou te agradecer. Claro. Tá. Vai. Eu acho que foi uma experiência importante pro povo do clube. A gente não participava, não tinha participado de nenhuma gestão. É uma experiência importante e era um ano muito difícil do Internacional. O povo do clube tem mais conselheiros que as demais forças, tem menos que o MIG, e aceitou, para quem está falando que aceitou por cargos, a gestão, num outro debate, disse que ofereceu espaço no Conselho de Gestão. O Luciano Davi convidou o I9 para fazer parte do Conselho de Gestão, provavelmente iria ocupar vice-presidências. O povo do clube, dentro da hierarquia dos cargos, ocupou só diretorias. E ocupou diretorias complicadíssimas dentro do clube. O povo do clube assumiu o setor de torcidas e o departamento que cuida do ambiente de jogo, no momento que as torcidas do Inter estavam brigado em Veranópolis. Graças a Deus isso passou, mas esse era o ambiente. Foi o Panela que assumiu? Foi o Panela, a Letícia, o chileno, o Tonico, né? Foi um grupo do povo do clube que se juntou, o próprio Capitinga também colaborava muito, sabe? Mas era um momento difícil. Então falar que a gente ocupou por cargos, isso é ridículo enfim, eu não só me sinto ofendido, como é um absurdo. Porque o povo do clube, pelo tamanho que tem dentro do Conselho Internacional, poderia estar ocupando cargos muito mais importantes, Miola. E a gente ocupou só diretorias, e diretorias extremamente problemáticas. E vocês saíram porque não chegaram nos cargos mais importantes? Não foi por isso, Rec. Não foi por isso. Houve uma série de divergências com a gestão, o povo do clube já manifestou essas divergências. A questão, vou citar algumas dessas divergências. É óbvio que a Nájila e o César Schunemann continuam. Saíram do povo. Não, mas continuam na administração. Continuam na gestão do clube. O César continua no futebol feminino e a Nájila na ouvidoria. O povo do clube
tem uma série de críticas à gestão. Foi feita, foi exposto para a torcida os motivos que nos levaram, né, a deixar a gestão. Um dos motivos, a questão da retirada de cadeiras, da demora da retirada de cadeiras, uma promessa da gestão Medeiros, né, que agora está sendo realizada agora, só no final do ano, né, mas antes tarde do que nunca. Camisa 12 cobrou. Que quer mais 2 ou 3 fileiras do outro lado. Cobrou corretamente, porque a promessa da gestão Medeiros era tirar dos 2 lados das 2 goleiras. E eu acho que isso é bom. Isso é bom, porque a gente tem que pressionar o adversário dos 2 gols. Dos 2 gols. O estádio Beira-Rio foi um estádio um dos mais vitoriosos do Brasil, e o Inter sempre levantou as taças dentro de casa. Era um estádio de concreto. O setor de cadeiras era o setor superior lá. Era ao lado das cadeiras perpétuas. Aquela lá eram as cadeiras do Beira-Rio. O resto era tudo concreto, o Inter ganhou tudo. Eu também sou a favor da retirada das cadeiras. Que bom. Desde que pudéssemos ter debatido melhor isso. Mas havendo essas divergências, ainda assim vocês estão nas redes dando apoio ao Marcelo? O que acontece é o seguinte, a retirada das cadeiras, a demora para a retirada das cadeiras, ela aconteceu por uma atitude de gestão. Foi um dos pontos. Ela foi uma atitude de gestão. A demora da retirada das cadeiras foi um dos pontos. A demora até podia ter sido aliada a um debate interno dentro do Conselho para que nós pudéssemos... Deixa eu concluir, Miola. Pois é, não, mas eu quero... Não, mas aí puxa de novo o negócio das cadeiras. Vou anotando o que ficar pendente aqui. A demora para apresentar para o Conselho também as contas do clube do ano de 2017 também foi uma crítica que a gente fez à gestão. A questão da demora para abrir um novo lote da Academia do Povo, que é uma modalidade popular associativa, que o povo do clube se empenhou muito dentro do Conselho para aprovar, dentro do Conselho. Tem gerente do Zafra nessa modalidade. A gestão, mas eu acho que esses pontos têm que ser corrigidos. Que são trocas, né? Esses pontos eu acho que têm que ser corrigidos. As divergências, elas estão e acontecem em cima da troca das pautas. O povo do clube tem algumas pautas que ele tem dentro da sua gestão, dentro do seu trabalho, que se elas não forem cumpridas, eles saem da gestão. Se elas forem cumpridas, eles ficam na gestão. Ou vão ou voltam. Então vamos aguardar a próxima. Vamos aguardar a próxima eleição. É justamente isso. Se o povo do clube tiver a pauta atendida, ele vai para dentro da gestão. A gente tem proposta. Isso dito por pessoas da gestão, que isso para mim é o seguinte: vocês foram levados para lá para não fazer oposição. Se prestaram a inocentes úteis. Não, mas assim... o sócio que votou em vocês votou para terem vocês como oposicionistas. E foram enganados. Miola, o sócio votou na gente para ser oposição à gestão pífero, que rebaixou o Internacional. Voltou para vocês serem fiscalizadores. Nós entramos juntos, inclusive. Esse é um dos motivos do rompimento. A gente fiscalizou. Nós não somos cooptados. Eu acabei de te dar um exemplo. Nós não somos cooptados por pautas que venham a interesses maiores dos movimentos. A gente não foi, coerentes. A gente não foi, vamos lá. Primeiro iniciou dizendo que a gente foi cooptado por cargo, depois agora por pauta. Bom, pelo menos por pauta, sim, a gente concorda que as pautas do povo do clube são pautas importantes que a gente entende para a torcida, e que bom que a gestão Medeiros conseguiu atender, ainda que em parte, alguma dessas pautas. Outras não foram atendidas, e aí que está. Como oposição, por que vocês estão apoiando o candidato? Por que não deixaram livre? Não deixaram... Por quê? Se vocês vão ser oposição, por que vocês estão declarando voto para a situação? Mas são todos? Nas redes sociais? Mas pelo menos é melhor assim. É melhor assim. Não, claro que a gente fica sabendo, né? É melhor assim do que na última eleição dizia que ia ser oposicionista e depois foi apoiar a gestão como inteiro. Inclusive já tinha até cargo acertado. Então, para mim, assim, para mim o que vocês estão fazendo hoje é coerente com a política que vocês fazem. A gente não entrou por cargo. A gente não entrou por cargo. Pediram votos como oposicionistas e entraram para a gestão. É um posicionamento no mínimo confuso. É no mínimo confuso. Mas tudo bem, isso aí a gente já sabe como vocês funcionam. É confuso, é no mínimo confuso. Não, é confuso para vocês que têm essa prática. Vou deixar um minuto pro Ícaro sem ninguém interromper agora. Pô, obrigado, Leque. Um minuto, para depois eu passar pro João Machado também, que vai fazer o... É que o João Machado, eu deixei exatamente de propósito. O João é a situação. Não, e os outros 3 são oposição. Tem as dele também. Vamos lá. Um minutinho, vamos marcar certinho. Vamos lá. Eu acho que eu gosto dessa conversa, mas se eu puder não ser interrompido em pelo menos um pouco é melhor. Mas para deixar claro para o torcedor, o povo do clube entrou com a pauta de fiscalização e fiscalizou muito. Segundo a gestão do Pífero,
foi o principal movimento de oposição, não dito por nós, dito pela gestão do Pífero, porque foi o grupo político que pediu encaminhou mais de 20 pedidos de vista de notas. Eu não sei quantos, né, o Miola, que defende tanta fiscalização, quantos eles pediu. A gente pediu mais de 20 para a gestão Pífero. E também continuamos pedindo para a gestão Medeiros. A questão da fiscalização para nós, a questão da seriedade com que a gente lida com as coisas do Inter, a gente não troca por cargos, Miola e Janice. E a gente não troca por estar na gestão ou não. A gente não abre mão disso. Se vocês fazem isso, aí vocês não podem nos medir pela régua de vocês. A gente não abre mão disso. A gente trabalha com muita seriedade as coisas do Inter e o torcedor pode ter certeza que independente de quem vencer a eleição, se o Medeiros ou se o Luciano Davi, tu pode ter certeza que os conselheiros do povo do clube vão estar lá para fiscalizar a gestão. Muito bem, então deu 1 minuto e 10 aí. Já. Bom, de tudo que você ouviu, João Machado, que preocupação você vê em relação à oposição, à pressão de conseguir o máximo de votos possíveis e tal, a importância de votar na Chapa 1, enfim, do que você ouviu aqui? Bom, boa noite, Rec, boa noite a Janice, ao Miola, ao Ícaro. Você vê o povo do clube como parceiro ou como oposição? Botar um pouco de gasolina, né? Porque se eles abriram o voto para o Marcelo... Mas, Rec, essa questão do voto... Hoje, casualmente, estava vendo no Facebook, tem integrantes da Chapa 10 que também eu li lá, que ainda dizia vote na Chapa 1 para presidente, Chapa 10 para o conselho, para que a gente seja fiscalizador. Isso vai acontecer em todos os movimentos, isso é a coisa mais natural, porque tu tem 150 nomes ali, por exemplo. Claro que a gente vai considerar 3 os primeiros, mas vai ser normal que algum, daqui a pouco, se identifique não com a pessoa do Marcelo, mas com a pessoa do Luciano, ou vice-versa, tanto faz. Se tu puder dizer quem fez isso, é importante, porque é aberto lá. Vou procurar te digo depois. Em 2016, por exemplo, na verdade, eu junto com a Janice, eu fundei o I9, junto com o Luciano, com a Janice. Me sinto até muito feliz que fui eu que propus que ela fosse a nossa primeira coordenadora do movimento. Eu acho que talvez em todos os movimentos tenha sido a primeira mulher que fez. E em 2016, realmente teve um convite para a gente fazer parte do Conselho de Gestão na ocasião. E nós não apoiamos nem A, nem B, não entramos na gestão e tivemos a liberdade de cada conselheiro optar e votar por aquele que achasse melhor. O movimento, não externamente o movimento fez de forma oficial, mas cada um tinha sua liberdade. E eu entendo o que o Ícaro falou, porque eu passei por uma situação parecida. Eu recebi um convite em 2017 para fazer parte do marketing, talvez no momento mais difícil que a gente teve na história. E naquele momento até eu, como colorado, como conselheiro, eu não conseguia entender muito na minha cabeça como que o Inter estava me pedindo uma ajuda para participar. Não que quem esteja fora não está ajudando, ajuda. Mas eu, como colorado e conselheiro naquela época, naquele momento, eu disse, cara, eu preciso ajudar. Se eu puder de alguma forma fazer alguma coisa para que a gente saia da segunda divisão, para que a gente volte a resgatar o orgulho do torcedor colorado, eu preciso fazer. E talvez pelo planejamento estratégico do I9, não foi permitido com que eu continuasse no movimento e participasse da gestão. Hoje está no jurídico ou no marketing? Estou no marketing. Mas tive que sair do movimento I9, fiquei sem movimento, mas fiquei participando da gestão. Então eu entendo assim que todos são colorados, todos são apaixonados, existem exceções que estiveram no clube, ou estão, ou estarão no clube algum dia para benefício pessoal, por tudo isso que a gente viu, né? Mas eu não concordo muito com essa questão de quem está na gestão não pode fiscalizar. Pode sim. Eu já tive no futebol, eu tive no marketing, eu fui conselheiro de situação e oposição. E o que eu, como pessoa, como colorado, penso, não vou mudar por algo. Eu acho que a política dos clubes são parecidas um pouco com a política externa, né? A política que a gente tem no Brasil, nos estados. Mas, diferente de lá, que são remunerados, nós somos todos por uma paixão que está lá. Então, eu vou continuar com a minha convicção, vou continuar fiscalizando. Críticas internas, a gente tem muitas. Essas críticas que o pessoal do Povo do Clube comentou, a gente tem. Eu, como marketing, a gente tem críticas internas, a gente cobra outros departamentos. Existem dificuldades, às vezes, a questão, por exemplo, da
da transmissão da internet, das reuniões do conselho, eu participei por um momento sobre, logo que a gente aprovou a reforma que tinha isso aí, então foi primeiro aprovado e depois foi visto se era viável. Não, ela já estava no estatuto anterior, ela já existia, já não era cumprida desde o tempo do Mário Sérgio Martins. Então, nós ela continuou sendo descumprida. Nós temos hoje o departamento de mídia, que é perfeito, funciona, tem uma estrutura maravilhosa lá, mas a gente não tinha na tecnologia ainda a questão de como que a gente vai limitar para que seja somente ao sócio. Como é que eu vou limitar que o Ícaro, ou que a Janice ou o Miola acessem, mas que eles não passem a sua senha ou o seu login para que um outro possa assistir. Então, teve todo um parecido com o que está acontecendo agora na situação da eleição, né? Nós fomos verificar a possibilidade de, talvez, algum voto por aplicativo entrar mais de um voto no celular pelo mesmo aplicativo. Nós fomos verificar depois, né? Okay. E a gente tem que verificar as coisas antes. E aí que eu digo assim, tu verificaste e achaste algum erro nessa questão? Não, nós temos obrigação de fiscalizar e verificar se tem algum problema ou não. E isso que eu digo, que quem está de fora fiscaliza talvez com outros olhos do que quem está de dentro. Por exemplo, tá? A Janice está dizendo que tem erro, né? Por exemplo, só para entrar... Segundo eu fui informado até no programa do REC, foi levantado isso e o presidente Lauro Hagman entrou e pediu que se há isso, que se prove, que se mostre para que ele possa provar isso. Quem tem que provar isso nós enviamos provou que não tem. Nós enviamos um ofício para o presidente. Isso não houve resposta. Segunda-feira que vai ser esclarecido. Bom, outra coisa, já que a gente fala em fiscalização, tá? Já que a gente está falando em fiscalização, e na tua área, que é a área de marketing, quando eu entrei no Internacional, a minha área é a área de licenciamento de produto. Sim, tu vais falar da SPR. Não, exatamente. Eu quero na primeira semana em que o professor Otávio assumiu como vice de marketing. Não, deixa eu falar. Não, mas eu não terminei aquela hora, mas tudo bem. Eu vou te questionar. Eu vou te dar o tal do minuto. A SPR entrou no Internacional pela gestão MIG através do presidente Luigi. Tá? Eu entrei no clube, o primeiro mês que eu constatei que tinha problema da SPR, a SPR devia dinheiro ao Internacional, e eu vi o tempo de atraso que a SPR tinha para com o Internacional e sugeri que ao Luiz Henrique Nunes que fosse rompido o contrato com a SPR. Tá? Disseram que a empresa era idônea, que estava tudo em ordem e foram empurrando com a barriga. Chegou no final antes da Florida Cup, o seu Luiz Henrique Nunes me chamou ao Beira-Rio para me dizer que eu tinha razão em relação àquilo que estava acontecendo, que a empresa estava com problema e não ia pagar o Internacional. Naquela época, a dívida da SPR, caros associados, tá? E aí a gente diz que quem executa não fiscaliza, a dívida do Internacional, a dívida da SPR para com o Internacional girava em 4 milhões de reais. Nós não estamos falando de 4 mil reais, é 4 milhões de reais. Passado isso, terminada a gestão, entrou a gestão Medeiros, por coincidência ou não, a pessoa que era do marketing da gestão do Pífero continuou como diretora no marketing da gestão Medeiros. A troca para o Otávio Rojas aconteceu a questão de um ano atrás. Eu fui chamado então pelo Otávio Rojas, junto com o diretor... Quem é que continuou de uma administração para outra? O Gil Sibemberg. Aí eu fui chamado pelo Otávio Rojas para conversar sobre a SPR, junto com o Ricardo de Soria, e ali nós ficamos quase 2 horas conversando. Pasmem, a proposta que estava à mesa para resolver o problema era trazer de volta a SPR, que nos devia 7 milhões de reais. Eu pensei que um profissional executivo que foi contratado a peso de ouro pudesse me apresentar uma proposta diferente da que eu escutei. Só para esmiuçar, a SPR é a empresa... É a empresa que trabalha com todos os licenciamentos do Internacional. E é uma coisa que ele é da área de marketing. Infelizmente, é uma prática totalmente ultrapassada. E no Grêmio é a empresa do Veronese? Totalmente ultrapassada, onde tu dá... Então, tu dá exclusividade para uma empresa e ela te paga por um contrato anual um valor que é ínfimo. A prova disso é aquilo que a Pluri apresentou em termos de faturamento dos clubes brasileiros em relação ao licenciamento de marketing. Os 35 clubes brasileiros faturam menos que a turma da Mônica em termos de licenciamento e receita. O Internacional, pasmem, sócios, que... Aqui está um rapaz que trabalha no marketing e que o João que diz que fiscaliza. Eu fiscalizo, tá aqui, ó. O Grêmio, numa receita de 323 milhões de reais, tá? Teve 11,8% de percentual em relação ao faturamento, em relação ao licenciamento. E a receita, ela foi de 3,66%. É isso, desse tamanho. Mas o Internacional ficou em 7º lugar com um faturamento de
o Internacional, faturamento de 2,8% em relação ao nosso faturamento anual, de 246 milhões de reais. Então, assim, ó, quem executa não fiscaliza. A gente vê que as gestões falam em profissionalização, que as gestões falam em troca de profissionais, e o que acontece no marketing do Internacional é o que acontece desde a gestão Luigi. E eu quero saber, e fiz um protocolo para o presidente do conselho, eu quero saber como se resolveu, se o clube já recebeu esses erários, esses equivalentes a 7 milhões de reais, que segundo o Otávio, a questão de 8 meses atrás, era o valor da dívida da SPR para com o Internacional. Porque abdicar de receita, eu não sei, eu não sou advogado, mas também pode incorrer em gestão temerária, porque tu está abdicando de uma receita que é do clube. E eu não vejo em nenhum momento pedir no Conselho Deliberativo a resposta, fiz um protocolo e até agora não recebi. Vão esperar passar a eleição para informar os sócios sobre essa dívida? Sobre o clube, se o clube já recebeu ou não? João. Bom, só o Gildo, ele fez parte da direção em 2015, junto com o Luiz Henrique Nunes. Ele saiu, se não me engano, eu acho que ainda em 2015, eu não sei se ele, na época ele tinha entrado no Inter Grande ou não, no MIG. E depois ele recebeu o convite para ser vice-presidente do Marcelo Medeiros. E eu não trabalho no marketing, na verdade, né? O marketing, ele tem o Ricardo de Sora como executivo, ele tem outros profissionais, a vice-presidência de marketing e mídia, tem executivo na mídia, o executivo no marketing. E eu, como conselheiro, eu faço um pouco de parte política, um pouco de integração da história. Então, eu não sou um trabalhador. E a gestão está profissionalizada justamente para que isso não ocorra, como existia em 2004, quando eu era do João, como conselheiro, tu tinha que vir aqui me responder se já foi pago o valor da SPR. Está encerrando a gestão, mais uma gestão, e a SPR continua devendo dinheiro para o Internacional até me prove o contrário. Então, como conselheiro, trabalhando no setor, tu tinha que responder isso aqui. Mas o Inter acertou de novo com a SPR? Não sei se acertou. Existia uma possibilidade de negociação que era receber material através de... E aí eu disse o seguinte, tu tem que ver quem que vai fazer a precificação do que eles querem nos entregar, porque dali a pouco eles estão nos devolvendo dinheiro num produto que vale 10 e cobrando 40. Então, primeiro acerta, paga, para depois começar uma história nova. Mas, independente disso, quem olha para frente em marketing pensa diferente. Não entrega na mão de uma empresa a exclusividade de exploração da marca do Internacional para ter esse resultado pífio com a contratação de um profissional da área, de uma receita de quase 2 vezes e meia a menos que o Grêmio. Viola, se eu puder te responder, e tu não interromper, como tu não interrompeste outras vezes, e talvez até a tua forma de conversar, tu foi bem recebido lá no marketing, a tua contribuição pode ser maravilhosa, talvez a tua forma de agir, de gritar, de fazer isso, atrapalhe um pouco. E eu lamento que o conselho... Ela é incisiva. Ela é incisiva só. Continua. Tá. Eu lamento que o conselho, a gente pode... Cara, somos todos colorados, somos todos... E a gente pode contribuir muito, mesmo não estando na gestão. Concordo muito com a Janice. Esses dias a gente debateu, mas eu respeito e está certo, pode contribuir. Mas a gente não precisa ser de forma agressiva. Tu foste recebido lá, te informar dessa forma, e eu te respondo, a dívida ainda está em 7 milhões. Não, e então aumentou. Se era 7, foi há 8 meses atrás, deve estar muito maior. Exatamente, 6 milhões 618 mil, arredondando talvez desde junho, onde foi a nossa última audiência, e que está sendo cobrado dela. O problema é que a gente está no Brasil, o Brasil tem ações e não pode simplesmente chegar lá pelo pescoço e fazer com que a SPI pague. Mas entramos com ação judicial? Sim, temos ação judicial. A última audiência foi em junho de 2018. Quando o contrato com a SPR foi assinado, os termos eram outros. Se tu estiver fazendo essa avaliação no ano de 2017, talvez a gente perca realmente licenciamento para qualquer outro clube. Nós estávamos na segunda divisão. Era um momento difícil do clube. Tu vai me desculpar, o mercado de marketing em relação ao licenciamento, ele trabalha diferente do que nós trabalhamos já há 3, 4 gestões há muito tempo. É que, infelizmente, aquilo que vem de pessoas que... Aí vamos falar com mais calma. Aquilo que é passado por pessoas que não são da gestão e não fazem parte do grupo de pessoas que dão sustentabilidade à gestão, aquilo ali é desconsiderado. O que aconteceu com a Double Pass? Nós fizemos esse levantamento em 2016, nós apontamos a possibilidade de contratação da Double Pass.
Foi contratada há 8 meses atrás. Pô, deixa Mas que passar. bom que foi contratada. É ótimo. E eu Mas fui que bom que foi contratada. eu fui na plenária e não e elogiei. precisa alguém aqui E eu levantar a elogiei. bandeira e dizer, eu fui sou o pai da Double Pass. Não, é que quem eu faz sou isso o pai normalmente é a desse gestão. PR. Quem faz isso normalmente é a gestão. É a gestão que faz propaganda de si próprio. Eu não faço propaganda disso. Tanto que eu elogiei na plenária. Tá? Agora, eu quero sim que aquilo que a Double Pass faça na base, que o contrato que prevê o caderno de intenções seja cumprido, para que nós não percamos um possível gerente de executivo no futebol, porque tem gente em cima que manda dizer que não é para fazer. É isso que eu quero. É, que siga, né, pelo menos o que for referendado pela Double Pass. Porque o que foi referendado pela Ernst Young não foi, né? Isso é uma coisa que me incomoda bastante hoje, eu falo muito sobre isso. A gestão do presidente Marcelo pegou realmente o clube num estado lamentável, né? A gente sabe disso. E certamente das primeiras conclusões que chegaram foi muito próximo ao que chegou à comissão especial que analisou as denúncias, certo? Tu entra na gestão, em 2, 3 meses tu sabe que não tem controle interno, que as coisas estavam completamente desreguladas, não existia um parâmetro para nada, não existia regra para uso de cartão corporativo, nada. Não existia ou não existe? Aí que tá, não existia, isso eu estou fazendo um comentário de quando entraram na gestão. Para minha surpresa, no dia 5 de novembro, quando as chapas apresentaram, as chapas da majoritária, né, o Conselho de Gestão, apresentaram o seu plano, o compliance ainda é um plano. Ele não existe no clube. Mas como assim não existe? Nós tínhamos que ter colocado um xerife para botar ordem, para ter controle interno, para que a gente possa não passar de novo pelo que a gente já passou. Então nós vamos, daqui a pouco, por conta dessa, às vezes, empurrar com a barriga, como diz o Miola, deixar para depois, nós vamos passar de novo alguns riscos. Nós temos que ter gestão sustentável, nós temos que ser muito amplos na questão de gestão administrativa, porque não é mais um clube que eu sei que até o João está há bastante tempo, alguns de uma época em que o clube tinha receita de 20 milhões, hoje são 300. E aí eu pergunto assim, ó, eu sei que existem, provavelmente, para quem trabalha na gestão, cobranças internas. Mas é diferente a cobrança interna do papel do conselheiro. O conselheiro, ele tem que estar lá, não é para dizer amém para tudo. Mesmo que tu seja de algum grupo de situação. O povo do clube, por exemplo, aprovou totalmente o balanço e as contas da gestão, que nós também aprovaríamos, né? Isso é uma coisa que vem sido falada, gerou algum estresse aí. O Conselho Fiscal nos apontou que o relatório, o que nos indicava, as contas da gestão de 2017 aprovadas. Práticas não. Por quê? Porque a gente tem desde lá das auditorias de Big Four, de Ernst Young e tal, o apontamento para que a gente melhorasse essa questão de controles internos. Bom, o que falta controlar? Por exemplo, cartão corporativo ainda... Na verdade, é toda uma verificação de processos e procedimentos que é um trabalho exaustivo, mas que todas as grandes empresas com grandes faturamentos têm. Mas basicamente é que assim, ó, nós gastamos a mais, nós tivemos um déficit operacional de 69 milhões de reais. 62 milhões de reais, que fica acima daquilo que a legislação do Profut prevê como legal. Então, era o que eu estava falando. Foi aprovado uma suplementação orçamentária o ano passado, que é fictícia, se incluiu vendas de atletas para vender em um mês para poder fechar o orçamento inicial de 2017. E aí, esse ano, nós, provavelmente vendendo um jogador, talvez deu uma melhorada nos riscos de Profut, mas a gente não pode viver nessa coisa do deixar para a última hora, suplementação orçamentária de última hora. Nós, inclusive, do I9, alertamos quando a gestão do presidente Medeiros começou, deveria ter sido apresentado um orçamento. Eles solicitaram que segurasse um pouco o prazo, né, que é estatutário, como diz o Miola, para eles tomarem pé da situação e nos apresentar. Apresentaram. Só que nesse orçamento, a gente já colocou, o I9 alertou, isso aí estoura o Profut.
Aí retiraram de pauta, refizeram, incluíram possíveis vendas de atletas e aí, ok, aprovado o orçamento. Então, esse giro todo que a gente acaba dando quando tem uma contratação de consultorias de renome no mundo e a gente não segue o que está ali, agora tem a expectativa da Double Pass. A Double Pass está na base e vai nos gerar um relatório. Nós vamos seguir ou nós vamos continuar mantendo o executivo da base, por exemplo... Essa é uma empresa belga, né? Só para ter uma ideia. Deixa eu terminar a minha frase. Nós vamos continuar com o mesmo executivo da base que ganha um pouco mais do que o assessor do presidente. É isso? Como? O assessor ganha bem ou ganha mal? O assessor do presidente ganha próximo do que ganha o diretor executivo da base. Qual e quais são os jogadores... Quais são os jogadores revelados pela base? Nós não vamos modificar isso tudo. O Inter Dá para revelar o número, não? Não, é que eu não tenho o número atual, eu tenho um número de um ano e meio atrás. Só para completar, assim, ó, o nosso Sub-23 jogou entre Copa Vianney, Carley e Aspirantes. Nós usamos 69 jogadores. Associado, nós usamos entre Copa Vianney e Aspirantes 69 jogadores. Em 18 jogos do Brasileiro e 16 jogos da Copa Vianney Carley. O jogador que mais jogou foi o contratado do Igrejinha, o Whindersson, que saiu do Fragata e veio para o Igrejinha, foi contratado. Esse foi o que mais jogou. Nós tivemos no máximo 7, 8 jogadores que desceram do profissional, que eram da base, não tiveram chance no profissional e que puderam ser usados nos aspirantes. Aí que o pessoal diz, é necessário ter sub-23 e aspirante, porque precisa dar ritmo de jogo para alguém. Eu vou dizer quantos desceram para jogar e para ter ritmo de jogo. Daniel, Kehler, Dudu, Thales, Sarrafiori, Brenner e Richard. Para isso é que serve o sub-23? Para isso é que serve os aspirantes? É necessário uma reformulação na base urgente. A gestão passou os últimos 2 anos sentado em cima da base com a mesma estrutura existente e quiçá com a Double Pass seja cumprido aquilo que ela está passando em termos de caderno de intenções para que a gente venha poder voltar a revelar jogadores do Internacional e não tornar a base um balcão de negócio. Nós temos um único jogador com menos de 24 anos com mais de 10 partidas no Brasileirão que se chama Iago. Nós temos 49% dos jogadores contratados de 2012 até hoje. Agora, desde a mudança do CT para Gravataí, 49% dos contratados não jogaram nenhuma partida no Brasileirão. Desde a mudança 49% do CT, nós estamos contratando a rodo. Desde a e mudança, mal, nós precisamos de uma política de recrutamento. Desde a mudança, isso é uma proposta da Chapa 2, inclusive, baseada no estudo desses 2 consultores que eu comentei, o Tega e o Oliver, ambos mestres e doutores. O Oliver na boa parte da gestão, com toda a entrada em trocentos clubes na Europa, inclusive um dos CEOs do Instituto Johan Cruyff, do Barcelona. O Tega trabalhando para a Federação Alemã, a Federação Romena, onde eles estão, inclusive, instituindo a questão do futebol. A Federação Alemã, a gente já sabia que ia conseguir o desempenho que tem conseguido, em virtude do investimento que ele fez naquilo que a gente aqui chamava de várzea, sabe, Rec? Sabe aquele futebol de várzea? Aquele menino que jogava lá? A Federação Alemã, ela, claro, tem dinheiro, embora que eu acho que a CBF também tem, né? Colocou profissionais para ajudar esses timezinhos de várzea, de meninos, para poder... Bom, tá aqui um menino, vamos buscar para um time. E a Federação Romena é mais interessante ainda. Ela contratou o Tega, o Eduardo Tega, para promover o menino romeno de gostar de futebol e jogar futebol. Então, são ideias que nós estamos muito aquém, nós estamos muito para trás, nós não estamos investindo em inovação. Por exemplo, tem vários já clubes que trabalham com fazer tipo uma startup dentro do próprio clube, Tu acha que em 7 milhões de torcedores nós não temos aqueles guris fanáticos pelo Internacional, que são os crâniozinhos que desenvolvem software, desenvolvem produto, criam jogos, etc. Esses meninos a gente tem que juntar e é uma geração de renda. E para isso tu tem que fazer investimento, né?
Nós temos que ter investimento específico na base. Aí nós propusemos, associado, todos que estão nos escutando em casa, nós propusemos alguns anos atrás, na reforma estatutária, propusemos um investimento mínimo de 10%. Não deu outra. A gestão MIG, junto com o pessoal do Vitório Pífero, deram um jeito de modificar estatutariamente uma coisa que é condenável, que é proibida, modificaram o projeto que a gente apresentou e criaram um limitador de investimento mínimo e máximo de 10%. Modificaram um projeto que eu apresentei, onde nós seríamos pioneiros no Brasil como um clube com investimento mínimo de 10%. Um projeto para o clube. E concomitantemente a isso, estive conversando na base. Tá? Me proporcionaram conversar na base e eu saí de lá chateado porque quase deram risada de mim da proposta que eu levei, que é o uso do futsal como ferramenta ao futebol. O mundo inteiro usa o futsal como ferramenta ao futebol. Mas não o futsal, aquele que tu joga e monta ali e deixa a gurizada jogar e vamos ver o que acontece. Porque o jogador diferenciado, ele vai surgir ao natural. Nós precisamos trabalhar o jogador no cognitivo, formar jogadores melhores, com melhor nível cognitivo, que vão ter um entendimento de jogo melhor durante a partida. Eu te diria isso cognitivo e emocional. Porque, por exemplo, vamos falar do Rodrigo Dourado. Qual é o diferencial do Rodrigo Dourado? O Rodrigo Dourado estava naquele time lá em 2015, 2016, que sofreu a queda. Vários com a idade próxima dele, disseram que não queriam jogar uma segunda divisão. Ele foi extremamente criticado. Qual o diferencial do Rodrigo Dourado? Inteligência emocional. Capacidade de decisão, essa força. Nós precisamos investir nisso. Quando tu apresenta um projeto com esse tipo de investimento, com esse tipo de investimento que é em cima de um cara que é doutorando nessa área, que trabalhou junto com o Paulo César Oliveira, que é técnico da seleção brasileira, junto com o Manuel Tobias, tu chega na base do Internacional e tu escuta uma pergunta de um dirigente da base. Esse projeto ganha título? Aí eu fiquei sabendo ontem que um sub-15 foi viajar para Curitiba e o time estava escalado com 5-4-1. O um da frente é um falso 9 e um do zagueiro era centroavante. Aí não dá. Aí é complicado. Tá tudo errado na base. Aí é complicado. Só para nós não perder a brincadeira, né? João Machado. Mas se o Tega participou da seleção da Alemanha, lá do futebol da Alemanha, teve o topo. Não, ele não participou. Ele fez toda uma consultoria anterior. Ia brincar porque foram rebaixados agora lá na Europa, então nós também não queremos, né? Esse modelo não serve. Outro rebaixamento não, mas não é isso. Respeito, é o baita do profissional, com certeza. Eu acho que não dá pra gente entrar nessa, até mesmo de brincadeira, questionar o Oliver Seitz e o Eduardo Tega, que são considerados no mundo inteiro, não vão servir pro Internacional, daí não dá. Até porque no futebol feminino tem um cara que era do povo do clube, que tá na gestão, que fez o curso da Universidade de Futebol e por coincidência... Que são criadores, exatamente. Que por azar ou não, perdeu a data de inscrição do futebol feminino. Em vez de nós jogar a primeira divisão, fomos jogar a segunda divisão. Então o erro pode acontecer. Não foi isso. Não foi isso. Então jogamos a segunda divisão porque não foi o Internacional estava convidado para jogar a primeira divisão. A Universidade do Futebol, que Medina e Tega foram dos fundadores. E quem é que jogou? Quem é que tinha futebol feminino na ocasião e jogou, inclusive com as jogadoras da Federação Gaúcha de Futebol Feminino? Foi o Grêmio. Não foi por causa disso. Então nós contratamos toda a estrutura da Duda, pessoalizamos um departamento onde hoje o Real Madrid abre departamento de futebol feminino somente com categoria de base e nós vamos lá e contratamos toda a estrutura de um departamento de jogadores pronto. Tá, beleza. Só te interromper. Tá comparando o Real Madrid, o futebol feminino no Real Madrid, talvez assim, talvez nos Estados Unidos seja maior ainda que o Real Madrid, seja um absurdo nós dizemos tamanho, talvez seja um absurdo nós dizemos que os Estados Unidos dá maior que o Real Madrid. É questão cultural, tu tem que olhar para quem faz direito, quem faz bem feito e fazer. E nesse ponto que ela está falando em relação ao Tega, é olharmos para quem está fazendo bem feito, olharmos para quem é referencial. Quem seria referencial no futebol feminino para construir o futebol feminino hoje? Real Madrid, que começou com a estrutura de futebol feminino somente com a base. E talvez com eu sou a favor do futebol feminino. Dinheiro nós gastamos. Vamos lá. Assim, só essa parte do futebol feminino, como foi uma das demandas que o povo do clube colocou para a gestão para entrar,
de novo, a valorização do futebol feminino. Né? Isso é obrigação. Eu sou a favor, tá na lei, tu tem que gastar X%. Tá na lei, mas está sendo valorizado. Mas é obrigado ele está dizendo valorizar. que para entrar na gestão tinha que ser futebol feminino. Não é por isso, tem uma lei. Não, tem uma lei para os clubes que vão jogar Libertadores, que não era o caso do Inter. O Inter ia jogar a segunda divisão. Não precisava. Não precisava. Naquele momento. Não precisava podia ter naquele estudado momento. com calma, podia ter estudado com calma, elaborado um projeto e fazer um projeto melhor. Aí fizemos correndo e fomos jogar a segunda deixa eu responder divisão. a tua pergunta sobre o futebol feminino. Pra mim não é bom jogar a segunda divisão. Então deixa eu jogar. Olha só. O futebol feminino do Internacional realizou, não sei se o Miola, talvez o Miola não saiba disso, né? Por isso tu falou, a questão de base. Não, difícil o Miola não saber. Foi a maior peneira do país, com mais de 1.000 atletas inscritas. Todo um final de semana, mais de um dia, fazendo avaliação. Mais de 1.000 atletas inscritas do país, Miola. Mas eu saúdo isso. Pois é, ou seja, e não só para o time profissional. Saúdo isso. O Inter formou categoria de base no futebol feminino também. Eu estou questionando por que nós vamos jogar a segunda divisão. Me explica por que nós vamos jogar a segunda divisão. Porque foi o Grêmio, a Federação Gaúcha. O que a gente sabe é que nós perdemos a inscrição lá, porque era convidado. Isso é o que a gente sabe, que perderam a data de inscrição. Teve o Campeonato Gaúcho, que agora as gurias do Internacional, espero que sejam bicampeãs gaúchas, né? Levante a segunda taça no segundo ano do futebol feminino, da retomada do futebol feminino do Inter, né? Que o povo do clube foi importante para estar lá, desde a peneira. Melhor, o Grêmio ou o Inter? Desde a peneira. Não, agora afinal, o primeiro jogo empataram, agora quem ganhar leva. Tomamos um sufoco, né? Mas eu acho que nós vamos ganhar a próxima partida. Agora eu saúdo o futebol feminino. Pois é. Então, o Internacional valorizou o futebol feminino, tá? A gente realizou a maior peneira do país, a gente montou a categoria de base, sim, para o futebol feminino do Inter, e tem uma série de atletas. Se tu acompanhar lá a questão do Gurias Coloradas, você vai ver que tem um monte de atletas da categoria de base do futebol feminino do Internacional, não foi só profissional. E fizeram... Onde é que o Inter está treinando no feminino? E no profissional... treinando na PUC, treinando na ESEF, treinando em vários campos, né? Em vários campos. O Grêmio alugou o Cerâmica. O Inter joga muito no campo da PUC, né, as partidas. Mas, ou seja, não foi só o futebol profissional. Também as categorias de base. Retomando alguns assuntos que foram mencionados aqui atrás, eu não trabalhei na base do Internacional e nem participei da parte da contratação. Mas tem dois aspectos que simplesmente fazer a crítica pela crítica, sem analisar o contexto que o clube vivia, acaba sendo uma crítica um pouco vazia. O Internacional tinha um elenco grande, com contrato longo, com contratos de 3 a 4 anos. Que atual defendendo a gestão. Que atual gestão? Não, eu estou fazendo uma análise do clube. Eu estou fazendo uma defesa da gestão. Eu estou fazendo uma análise do clube. Tu entenda como tu quiser, Miola. E a gestão herdou esses atletas, um grupo extremamente inchado, com contratos de 3 a 4 anos, de jogadores que não poderiam mais jogar, não tinham mais condições para jogar no Internacional, porque eram vaiados nos treinos. Eles estavam sendo vaiados nos treinos do Internacional, porque eles estavam com a marca, com a marca do elenco que foi rebaixado, Janice. Esses têm essa situação, e os outros 10, 12 dos 30 contratados já foram embora porque... A gente precisava montar um novo elenco. Por que foram embora? Esse era o novo elenco, também tem contratações de 4 anos. 30 contratações e 10, 12 já foram embora. Fora os que vão... Esses vão entrar naquele percentual que eu falei, dos 49% que não jogaram nenhuma partida no Brasileirão. E tem um outro aspecto, que é a questão... O momento para se jogar, para se revelar os atletas da base do Internacional e fazer o devido aproveitamento. O Inter, o ano passado, precisava subir e esse era o momento e o clima estava difícil. Em determinado momento da Série B estava difícil. Teve, de novo, a questão de protesto, a torcida protestando, coisa e tal. Aquele jogo contra o Criciúma foi complicado aqui, um empate no final. A Série B era o momento para a gente revelar atletas, para se aproveitar jogadores da Série B. Era de trabalhar eles na base. Era óbvio trabalhar que não. na base. Era óbvio que não. Agora, o Internacional
no próximo ano vai jogar Libertadores da Mas América. não era pra contratar Danilo Silva. É provável que vai jogar. Aquilo que mas, tu fazes, Pelo amor de Deus, eu comemorei a venda do Danilo Silva 7 anos atrás. Eu trago de volta. Janice, vocês respondem até hoje pela contratação do He-Man. Aquilo que tu Sim, faz. exatamente. Respondemos, mas vocês não questionam o Danilo Silva. Vocês questionam o He-Man. Claro que Vocês questionam o Forlan. Mas o salário dos dois... Aquilo que tu fazes hoje, tu tem que planejar ontem. E aí é o seguinte, nós começamos uma gestão contratando Zago. Fica muito disparelho. Qual era a coerência da contratação do Zago? Tu fala na tua vez e tu fala na vez dos demais. Fica difícil, meu. Fica muito vai difícil. ficar difícil de compreender em casa. Perfeito. Um minutinho, um minutinho cada um. Depois vou pro João lá e voltamos para cá. Enfim, então essa questão da contratação dos jogadores, de um grande número de jogadores, se fez necessário devido a esse momento, e o não aproveitamento dos jogadores da base também devido a esse momento. Agora o Inter vai jogar Libertadores, provavelmente vai utilizar mais a base no Campeonato Gaúcho, e eu acho que isso é o correto, sabe? Então, simplesmente falar 39%, 49%, fica um número muito vazio se tu desconectar esses da realidade do clube, do momento, do que competição que o clube ia disputar. A realidade que então, tu vive hoje, tu plantou ontem. E um outro ponto que eu queria retomar aqui, Rec, eu concordo com a Janice, eu concordo com o Miola na questão da fiscalização, concordo muito com eles nesse ponto, né? E o povo do clube não abre mão disso, da questão da fiscalização. E a gente considera, teve uma votação dentro do Conselho do Internacional, onde foi julgado uma série de itens, né, de 4 gestores da gestão anterior, da gestão Pífero, né, onde o povo do clube, votando pelo aquilo que a torcida esperava do Conselho Deliberativo, condenou todos eles. Todos eles, Miola. Todos eles? Todos eles. Então, eu não sei se... Política partidariamente, tu condenaria igual fora. Tu condenou. É isso, né? Por exemplo, a questão da utilização dos cartões corporativos, tu condenou todos eles, Miola. Não, vamos lá. Os integrantes tu tá me fazendo a pergunta, eu vou responder. Pois é, eu não tenho. Porque eu não tenho receio de responder. Os integrantes do I9... Vamos deixar o Igor terminar. Os integrantes do I9 votaram pela condenação de todos os conselheiros, dos gestores da gestão Pífero, que fizeram utilização indevida do cartão corporativo, além de outros itens, porque o povo do clube votou. O povo do clube votou e era isso que o torcedor esperava. Então não adianta vir para um debate. Eu não faço política não adianta fazer um debate. Um cara responsável, não pode fazer uma fala de fiscalização, Miola. Perseguição política com ninguém. Não pode fazer uma fala de fiscalização com advogados renomados para verificar em relação a isso. Mas aí na prática, eu vou falar, é sobre o Limeira que ele está dizendo. Eu não tenho receio nenhum em falar sobre isso. No momento que a torcida esperava por essa condenação, para que esses atos não se repitam nunca mais no clube, nunca mais no Internacional. A torcida esperava por essa condenação. O Miola que defende tanta fiscalização e alguns integrantes do I9, da Janice, que estão aqui, votaram pela absolvição dos gestores. Não, tu estás mentindo. Tu estás mentindo. Tu estás sendo mentiroso. Não estou sendo mentiroso. Tu estás sendo mentiroso. A votação foi transmitida, Miola. Aliás, essa é a postura da política partidária da esquerda brasileira hoje. É tentar desconstruir. Não tem nada a ver. É tentar desconstruir o que os outros fazem. O errado a gente tenta desconstruir. Exatamente. A gente tenta desconstruir o que os outros fazem bem. A transmissão foi pública para o sócio. Às vezes a transmissão foi tanto que atira pedra. A transmissão foi pública para o sócio. O sócio pode acompanhar como votou cada conselheiro. Eu faço questão que o sócio avalie como votou cada grupo político dentro do Conselho do Internacional na hora de julgar os gestores da gestão Pífero. Porque não adianta ter um discurso de fiscalização e na prática não se concretizar. É o que vocês fazem. Não, senhor. A gente votou pela conta. Se elege para ser oposição e pula o Não, senhor. A gente condenou todos. Nós condenamos todos, Viola. A situação de vocês passa aquilo que nós analisamos no Conselho. Nós condenamos todos eles. Eu jamais vou fazer perseguição política contra alguém. Condenamos todos eles. Jamais vou fazer perseguição política contra alguém. 200 mil, quase 200 mil de cartão corporativo, Viola. Condenei 3 pessoas, Vitório Pífero, Afatato e Emílio, e absolvi o Limeira em função do quê? Eu tenho muitos advogados competentes que eu pude
consultar e vou te dizer uma coisa agora. Eu quero que tu assine aqui e diga na frente do REC que se o Limeira entrar com uma ação contra a Internacional de danos morais e ele ganhar, se teu movimento vai ajudar a pagar. É o clube que vai... Não, nós estamos respondendo pelo clube. O clube não, mas eu tenho a consciência do meu voto. E o meu voto ele foi democrático, assim como muitos outros votaram igual. Eu tenho certeza. Eu tive a consciência de pesquisar e verificar aquilo que foi gasto não foi considerado gestão temerária. Todos os vice-presidentes depuseram a favor dele. Todos. Mais de 200 mil. Mais de 200 mil foi usado no cartão corporativo. Bom, foi confirmado assim, ó. Ele pagava porque todos os outros vice-presidentes não tinham cartão e quem pagava era ele. Vamos ver a Janice. Então eu não vou condenar. Vamos ver a Janice depois de volta. Se você defende fora, aquilo que você defende, aquilo que você defende fora na política partidária que você não tem nada a ver, que é do PT, do PC, do B, do PSOL, você tem que fazer dentro do clube. É que nós vamos ter nada a ver. Faça dentro do clube. E aqui tá aquilo que tu defende fora, que tu achas que o Lula está sendo condenado de forma errada, faça dentro do Internacional também. Seja coerente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, meu. Que vocês estão lá dentro, vocês têm o Internacional tem meio e tem fim. Eu posso ter certeza. O meio de vocês é a política partidária. Eu posso ter certeza. Não tem nada a ver. Apoio partidário de toda a esquerda do eu tenho PT, PC, do B, PSOL. Eu tenho tranquilidade para fazer política partidária. Eu tenho tranquilidade. Eu não estou lá para fazer política partidária. Nem eu. Eu tenho a tranquilidade de ter votado de acordo com aquilo que a torcida esperava do Internacional. Que condenasse todos os gestores os 4 gestores estavam sendo julgados dentro do Conselho do Inter. E a questão é 200 mil em cartão corporativo que foi utilizado. Tu vais consultar 10 advogados, 5 vão dizer que em relação ao Limeira, tudo que bem. é para condenar assim, então tu vai ter que respeitar a democracia da decisão. O clube não fazia reunião. Tu vai ter que respeitar a democracia do voto, cara. Se tu não respeita a democracia do voto... Não tinha mais do que 2 reuniões mensais. E o cartão, às vezes, era utilizado quase todos os dias. Então, tu não pode me dizer que isso é correto. A utilização. A diferença da forma... Para todas as vice-presidências. Vamos fazer um intervalo e depois vou dar 2 minutos para o João e 2 para a Janice, sem interrupção. Já voltamos. Muito obrigada. Voltamos, a discussão seguiu no intervalo, mas agora a Janice tem 2 minutos. Ah, que bom. Vou falar. Bom, na verdade, essa coisa de falar o que a torcida quer... a torcida, cara, ouvir a torcida não é prerrogativa de vocês. Antes de criarem o sócio Academia do Povo, eu criei uma emenda propondo ingressos acessíveis em todos os jogos. Só que eu não vou fazer discurso em cima disso e dizer que a torcida, só eu que ouço a torcida. Inclusive, nas nossas propostas tem muito. A gente acha que a torcida tem que participar muito mais da construção do clube. Eu sou administradora de empresas, sou quase psicóloga, tenho formação em gestão de projetos sustentáveis. Eu acho que a torcida precisa, sim, ser ouvida. Eu fiz milhares de planejamento estratégico em empresa, mas empresas que tinham um dono. O Inter, em princípio, não era para ter dono. Quem é dono da torcida, do clube é a torcida, é o sócio. Então, essas pessoas têm que ser ouvidas para nos dizer qual é a missão do clube, o que nós somos, o que nós queremos, qual é a nossa visão de futuro. Então, assim, ouvir a torcida, dizer que fez o que a torcida queria, tem estudo. Tu ouviu toda a torcida? Certamente tem gente. Eu condenei todos. Eu condenei todos com a consciência tranquila, porque por um conjunto da obra. Mas teve quem sim argumentasse que não ultrapassar o limite do cartão e ser o cara representante para pagar em vários estabelecimentos, várias situações de jantares, almoços, reuniões, enfim, não era gestão temerária. Talvez pudesse ser condenado como uso indevido. Mas eu votei para condenar todos os 4. E para isso vai a comissão de ética, mas a gente tem que respeitar. Nós estamos num grupo, num conselho. Então, o conselho tem que ser, inclusive, muito mais equilibrado. Eu tenho, porque eu faço há muitos anos, a lista de conselheiro por grupo. Praticamente ninguém tem. Por quê? Porque, graças a Deus, eu tenho 12 anos de clube, eu vou para a minha 7ª eleição, sou uma pessoa respeitada. Se eu ficar na porta do conselho, o João sabe, todo mundo me cumprimenta.
Então, como eu conheço os nomes, eu sei de que grupo Janice, são. E cumprimenta porque gostam. Porque Porque tem muita gente gosta, que cumprimenta exatamente. assim por... Não, isso é verdade. Mas assim, ó, hoje, a chapa 01 tem 142 conselheiros, fora os independentes. Hoje, se nós sentarmos no Conselho Deliberativo e dividirmos por chapa, dá metade do Conselho para a chapa 01. A chapa 02, o I9, o DNA, o Inter Acima de Tudo e alguns... Que, na verdade, ó, Inter Acima de Tudo e o Gigante Colorado tem um conselheiro. Nós temos um total de 62. O Povo do Clube sozinho, 55. E o Acorda e o Sócio Deliberativo tem 29, porque o SIC ainda não tem nenhum conselheiro eleito. Então, o que a gente precisa não é só falar que fiscaliza, que nós fiscalizamos. Fiscalizar é muito mais do que pedir nota, Ícaro. Fiscalizar é tu ser coerente, é tu não entrar numa gestão, sair numa gestão, apoiar a gestão, aprovar contas. Isso não é fiscalizar, Ícaro. Isso não é fiscalizar. Fiscalizar é tu ser coerente. Nós não quisemos estar na gestão exatamente por falta de alinhamento. Por quê? Porque a gente sabia que algumas coisas seriam bem possíveis de acontecer como aconteceram. A gestão não entregou para os conselheiros o relatório da Ernst Young. A gestão entregou um balanço, publicou o balanço sem aprovação pelo conselho. Então, entraram grupos como o Povo do Clube e alguns outros na gestão e saíram fora. Por que a gente vai ter que estar sempre fazendo aliança? Então, eu acho que precisa algumas mudanças de atitude dentro do Conselho do Internacional. Sim, nós precisamos de um conselho mais plural e menos desequilibrado, porque hoje 70% votando junto com a gestão, como foi o caso, por exemplo, do contrato da Globo, o João deve lembrar. Muito bom. O contrato da Globo, há 3 meses antes de terminar a gestão do Vitório, foi passar pelo conselho, só que a Globo já tinha assinado com o Vitório e já tinha recebido dinheiro. Exatamente. Aí o que aconteceu? Todo o pessoal do Intergrande votou a favor de manter essa assinatura do contrato com a Globo. O presidente Marcelo Medeiros, muito gentilmente, me convidou para uma conversa informal antes de 2016, antes da eleição de 2016. E eu disse para ele que eu queria fazer 2 perguntas para ele. Ele me perguntou, tu quer saber quem vai ser meu treinador? Eu digo, nem me diz. Nem me diz, porque eu não quero me desiludir da vida, que eu já venho de uma desilusão enorme em 2016. O que eu quero saber é por que o movimento Intergrande votou a favor desse contrato. Porque ao invés do senhor receber 20 milhões em 2017, o senhor ia receber 80. E não tinha nós não multa teríamos, rescisória. nós não teríamos os 60 milhões de déficit que tivemos em 2017. Mas todo o movimento Intergrande votou junto com a gestão Pífero. Isso não é fiscalizar. Só para a gente salientar... ter 70% do conselho votando junto, não tem voz. As pessoas, o sócio, o torcedor, precisa saber que dentro do conselho a gente tem que ter voz. E para ter voz não pode ser sempre minoria. E talvez... Por que eu não consegui aprovar uma emenda, nem botar na reforma do estatuto para ter ingressos acessíveis? Porque eu sou minoria. Porque eu sou minoria, eu não vou conseguir aprovar projeto. A gente não consegue acesso a documento, quanto mais aprovar projeto. Só para salientar essa situação do contrato da Globo. Primeiro vamos passar pelo contrato da EI. Tá? Esse contrato da Ernst Young, ele foi aprovado no Conselho Deliberativo somente se a situação não é pior hoje, é porque integrantes do Acorda Conselho disseram que o contrato era extremamente lesivo. Inclusive, nós salientamos uma coisa que o pessoal não sabia o que era o streaming que está acontecendo agora. Tá? Perderíamos a receita e perdemos a receita do streaming, que é o televisionamento dos jogos pelo Facebook, pelo Netflix ou por qualquer outra empresa que venha querer transmitir os jogos pelo Facebook. E a situação da vinda do contrato para o clube, para o Conselho, porque não havia passado, foi porque nós, do Acorda Conselho, de uma forma, fizemos uma ação judicial pedindo uma juíza para que o contrato fosse ao Conselho Deliberativo, para que o Conselho Deliberativo pudesse analisar o contrato que já estava assinado. Vou fazer um intervalo mais e depois 5 minutos para o João. Ícaro. Então vamos falar...
A CIA, distribuidora de material hidráulico, tem toda a linha de equipamentos contra incêndio, extintores, válvulas, adaptadores, mangueiras, sprinklers. Passe na CIA, garanta a segurança do seu empreendimento. Mas não esqueça, é CIA com S, ligue 3375-3800. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões você encontra o cargo ideal para o seu negócio. Diversos modelos com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Venha fazer seu negócio e entre 2019 de caminhão novo. Conrad Caminhões, Sapucaia do Sul, BR-116, número 2015, bairro Três Portos. Ligue 30-34-4000, respeite os limites de velocidade. Você está com a película do seu carro cheia de bolhas vencida roxa? A Insulfilme faz a remoção. Preço campeão, garantia de 5 anos certificada. Se disser que viu aqui no Cadeira, ganha mais desconto especial de 20% na linha automotiva, 3 vezes para pagar no cartão. Ligue, agende instalação 30 21 23 23 ou WhatsApp agora 996833199. Fale com a Natália. Insulfilme não tem filial, somente na Rua Hoffman 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegadas dos ônibus, 3225-2378, um bom presente para o amigo secreto colorado. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133, fache.com.br. Diga, João. O Ricardo me pediu aqui um minutinho que você deu. Então vou fazer o seguinte, para eu acertar o relógio e terminar com os meus comerciais. Já voltamos. O João, eu vou deixar... Ícaro, 30 segundos. Rapidamente. Já que tu acha que foi citado. Eles disseram que foi genérico, mas vai lá. Vai lá. A questão da coerência, tá? E da fiscalização que foi mencionada pela Janice. Eu não vejo problema nenhum de coerência de ajudar o clube no momento que o clube mais precisou. Eu vejo isso como uma virtude, inclusive. Eu acho que todos os movimentos do Inter deveriam ter se unido para tirar o Inter da segunda divisão, que é o lugar onde o Inter nunca deveria ter caído. Eu gostaria que todos os clubes tivessem feito isso. Não vejo problema nenhum. E gostaria só para complementar, Rec, dizer que o povo do clube não só fiscaliza quando está na gestão e quando não está, como inclusive a gente tem uma proposta de fiscalização, tá? Onde é uma central de minuto aí já. João, tu me concedeu, vai lá. Rec que manda no programa. Tá certo. O povo do clube tem uma medida, tem uma proposta de central de fiscalização, onde o conselheiro não vai precisar encaminhar à mesa do conselho uma vista de nota. Que essa central esteja disponível para o conselheiro fiscalizar essas notas. Que pena que vocês não implementaram isso quando estava na gestão. Mas a gente defende isso, a gente está defendendo isso. A gente está defendendo isso, defendeu isso quando estava na gestão e defende agora de novo, novamente. E não só para o conselheiro, para o sócio do Internacional também ter acesso a essas notas e poder verificar. João. Rec, eu acho que o mais importante a gente debater aqui, a gente está aqui já há quase uma hora conversando. Mais de uma hora. E a gente já elencou problemas A, B, C, com a gestão A, com a gestão B. Já fui muito parceiro do Luciano em 2012, tivemos junto no futebol. Erramos, acertamos, trouxemos o Rafael Moura naquele momento porque era uma convicção nossa, era um momento que a gente não lembra, mas a gente só tinha o Gilberto e o Cassiano de centroavante. O Damião estava na seleção brasileira, nas Olimpíadas, goleador, sendo vendido a toda semana, com propostas que chegaram, que não chegaram. Mas naquele momento errou, acertou, tem gente que acha que acertou, que não. Bom, faz parte. Outras gestões vão vir, vão acertar. Contratação de futebol é difícil. A gente pode ter um estudo, o jogador foi maravilhosamente num clube, chega no outro e não dá certo. Então, isso faz parte. Também falamos de outras coisas, além do futebol em si no clube, mas eu acho que a gente poderia começar a falar um pouco sobre também as virtudes que a gente tem hoje na gestão e que vocês também podem contribuir, estando ou não estando, sendo conselheiro. A gente não pode ter um projeto e levar o projeto somente se eu for gestão. Todas as gestões deveriam ser abertas.
E eu acho que a Não é o gestão do caso. Marcelo... Posso terminar? Obrigado. Deve. Acho que todas as gestões Não são é o abertas. caso. Eu acho que a gente poderia elencar esse ano a valorização do sócio que teve. A gente teve um aumento no quadro social, estamos quase 117 mil sócios. A recuperação da autoestima do torcedor colorado, que isso aí não tem preço. Né? A gente começou, o presidente Marcelo sempre comenta, que o principal problema que ele teve no início de 2017, além da falta de dinheiro, além de todos os problemas que ele tinha, era a falta de autoestima do torcedor colorado. O torcedor colorado naquele momento estava bravo com o time, não acreditava. A gente começou em 2017 mesmo, ali com aquele medo de subir, subimos e começamos 2018, pior ainda. A gente entrava no Twitter e todo mundo tinha hashtag só pelos 45, a gente tinha o maior medo de ser rebaixado, o torcedor. E hoje a gente está comemorando o final do ano, não que a gente comemore vaga, mas eu acho que é muito importante que a gente esteja na Libertadores, que a gente volte a esse cenário, então isso é importante a gente falar. O próprio Miola falou da Double Pass, que se não sei quanto tempo atrás foi lançado, pelo menos agora conseguimos implementar. Vamos torcer que tudo seja conforme a gente planeja, conforme a chapa 2 quer, conforme a chapa 10 quer, a chapa 4, a chapa 1, como todas as chapas querem. É importante também, principalmente a recuperação esportiva do time. Então, eu acho que a gente pode falar agora, né, o torcedor colorado, assim como o público no Brasil, como o povo brasileiro, está um pouco cansado até dessa briga. A gente não precisa estar aqui e ficamos, acho que, brigando e pedindo um minuto a mais. Vamos falar propositivamente. O que a gente pode fazer a mais pelo clube? Então, vamos lá, propositivamente. A Janice trouxe as ideias do Tega, do outro menino que eu esqueci o nome. Do Oliver. Né? A chapa 1 também, do DNA, do IAC. Não, DNA, mas a chapa 4 também deve ter coisas boas, a chapa 10 também tem coisas boas. Então eu acho que o torcedor colorado nesse momento aqui está acompanhando o programa, de repente até... tem algum momento que deve ter achado até chato essa briga, nós discutindo aqui, um falando mais alto para ter a palavra. Então, eu acho que cada um tem o seu direito de pedir o voto na sua chapa. Como eu disse, eu particularmente estou na chapa 1, porque quis em 2017 ajudar o clube. Entendi que como conselheiro eu poderia ajudar mais ainda naquele momento, eu precisava abraçar o clube, gostaria que todos os movimentos, a chapa... O povo do clube veio junto na gestão, né? Hoje a chapa, a gente falou que nós temos 142 sócios, conselheiros na chapa 1. Mas por quê? Porque teve gente do Acorda Conselho que foi para a situação, teve gente do I9 que foi para a situação, teve da chapa 4 que foi para a situação. Então isso também fez com que crescesse. Outros movimentos que eram menores também se difundiram. Nosso próprio I9, quando eu estávamos, elegemos 25 em 2016. Mas numa primeira leva a gente perdeu 5, 6. Porque um resolveu abrir seu movimento, o outro brigou, o outro quis ser independente, o outro foi para a gestão. Então, o importante, eu acho que a gente pode, alguns minutos que a gente tem, falar sobre coisas propositivamente para o Inter. Agora que é o que o torcedor está ouvindo. Agora é só o recado para o voto. 30 segundos cada um, porque agora estourei tudo, não tem isso? Então, 30 segundos. Em alguns momentos é necessário, sim, falar com incisividade. Faz 4 anos que eu voltei ao Conselho Deliberativo e é desta forma que eu tenho me postado perante o Conselho Deliberativo defendendo os interesses do associado. Denunciei a ida embora do atleta Igor, que não tinha contrato de formação, assim como vários outros que foram levados a campeonatos no Rio de Janeiro sem contrato de formação. A gente pede há 4 anos o início da construção do CT. É necessário o início da construção do CT. A construção do CT, vou te interromper, a construção do CT é fundamental. Nós perdemos jogadores da categoria de base, porque quando eu jogava futebol, tu jogava, o amador estando ao lado do profissional. Mas eu não lembro de ter perdido o melhor jogador do Luciano Davi. Eu não lembro de ter perdido o melhor jogador da categoria sub-15 do mundo, escolhido no Mundial, tá? Por não ter contrato de formação. Foi levado embora pro Palmeiras porque nós não tínhamos levado ele com contrato de formação. O Palmeiras pegou ele e foi embora de graça. Meu amigo Luciano Davi, quando entrou no futebol em 2012... Essa fiscalização, dessa forma com que eu falo, gostem ou não, mas é a que eu vou fazer. E é a que eu faço, denunciar esse tipo de coisa. Tá bem? Perdemos jogador, perdemos jogador sem contrato de futebol, Já sem isso. contrato de formação, em função disso eu não aceito. Agora, só para recuperar o time, o CT precisa ser construído. Temos um projeto e investimento já em 2019 na previsão orçamentária. Janice, 10 segundos. Boa. Eu vou pedir o voto para a Chapa 2, por óbvio, porque nós temos propostas baseadas em ideias e projetos, tanto de grupos qualificados, de pessoas qualificadas, que estudam há 6 anos, mais os nossos consultores, e a gente quer maior transparência, quer uma nova reforma estatutária para ampliar a democracia e quer, sim, que os orçamentos e os balanços sejam mais factíveis. Fiscalizar. Vou pedir o voto e a confiança
do sócio do Internacional, para a chapa 4, a chapa do povo do clube, a chapa que não abandona, que não abandonou o clube no momento mais difícil e que não abre mão da fiscalização por nada. João. E eu vou pedir o voto na chapa 1 para que a gente possa dar continuidade a um trabalho desenvolvido em 2017, 2018, para que em 2019 a gente possa ter ainda mais frutos e que principalmente que a gente possa ter uma pacificação dentro do Conselho, a gente possa conseguir discutir mais, conversar sem brigas. Muito bem, muito obrigado para todos que me mandaram feliz aniversário. Agora eu vou curtir a festa. Boa noite. Parabéns.